mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie. Boa noite, sejam bem-vindos. São 22 horas, 1 minuto, hoje 10 de novembro de 2025. Estamos em mais uma live do canal Ágora da Geopolítica. Na live da segunda-feira a gente vai procurar sempre debater um tema geral, um tema que seja, de certa forma, que possa contribuir para o seu conhecimento, para contribuir para que você possa compreender melhor, né, essa loucura que é a nossa geopolítica. Vamos falar hoje sobre iliberalismo, tá? Movimento iliberal. Você já ouviu falar sobre movimento liberal? Se não ouviu, vai ouvir hoje, tá bom? Boa noite aqui a Ju Bueno, boa noite aqui a Games, boa noite ao Cristiano, boa noite a todos e a todas que vão participar. Hoje com a novidade, tá, gente? Hoje a novidade é que o StreamYard ele está permitindo também a saída vertical. Então, isso significa que você deve ter recebido dois links e você utiliza o link que você entender que fica melhor para você visualizar, tá bom? Tanto um como o outro, que já ouviu aquele ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma. Então, vai ser sempre bem-vindo aqui, tá bom? Muito obrigado pela sua participação. Quem gosta de acompanhar as lives pelo celular, agora vai ter essa oportunidade de mais conforto, sem precisar ficar virando o celular ou coisa do tipo, tá legal? Vamos ver se vai dar certo, eu espero que sim. Bom, dito isso, saudação aqui a Maria Gouveia, seja bem-vinda, cita-se acolhida, ao sociólogo, o nosso amigo Paulo. Paulo, meu amigo, a gente precisa realmente conversar, tá certo? Vamos marcar uma live qualquer dia desse, ok? Estou à disposição para a gente agendar um horário que seja bom para os dois. Bom, gente, vamos lá então, vamos falar sobre a questão do movimento liberal, mas antes eu queria comentar e deixar um registro. Toda segunda-feira agora a gente vai ficar, vamos iniciar com efeméride, tá? Hoje é efeméride, o que é um efeméride? Efeméride é um evento que se destacou, que deixou aí uma contribuição importante, deixou um marco importante ao longo da história, né? Então a gente vai voltar um pouquinho no tempo aí para 2001, 10 de novembro de 2001, após mais de uma década de negociações, a China ela teve formalmente aprovada a sua adesão à OMC, o que marcou um momento chave na sua integração ao comércio global e da própria geopolítica mundial, certo? Então foi um evento marcante, a entrada da China na OMC, ela alterou profundamente as cadeias globais de produção, alterou os fluxos de investimento estrangeiro e o próprio equilíbrio no comércio internacional. Esse evento, por exemplo, proporcionou que a China pudesse hoje ter um poder de articulação bem eficiente, bem eficaz, né, um poder de articulação, porque essa mudança impulsionou o crescimento econômico não apenas da China, mas aumentou também a influência global, da China, contribuindo assim com seu redesenho, né, ou influenciando no redesenho das relações entre as grandes economias, destacando aí os Estados Unidos e da União Europeia, tá certo? Então, aí, parabéns à China por essa comemoração. E a vocês que estão participando, mais uma vez, eu peço que você deixe seu like e compartilhe este link, tá bom, gente? Vocês já ouviram falar de iliberalismo? Ou, quem sabe, talvez, de democracia liberal? Esse termo ele foi popularizado pelo autor Ferhat Zakaria, por volta de 1997, um termo aí pós-liberalismo, né, o pós-movimento liberal, tá certo? Então, e esse autor, em um artigo, ele alertava para a existência ou para a ocorrência de um fenômeno no mundo, né? Então, ele dizia que muitos regimes que realizavam eleições estavam, na prática, deixando de respeitar a parte liberal da democracia.
O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que os direitos individuais, o Estado de Direito e a própria separação de poderes estariam em xeque. Para Zaccaria, a verdadeira democracia liberal era aquela que se baseava também, não apenas, ela se baseava não apenas nas eleições livres, nas eleições justas, ela era aquela que se baseava no próprio império da lei, na divisão dos poderes, na proteção de liberdades fundamentais, como, por exemplo, a liberdade de expressão, a liberdade de reunião, de religião e a própria liberdade de propriedade. Agora, por outro lado, o que ele chama de democracia liberal, o regime liberal, é aquele em que, mesmo havendo algum tipo de eleição, os direitos civis eles são enfraquecidos. As instituições elas perdem independência e o próprio poder do Estado ele passa a se expandir sem controle. Nós vivenciamos no Brasil, na história recente do Brasil, isso é bem evidente. Se a gente for associar em termos mais amplos, o iliberalismo é um fenômeno político, cultural e institucional que rejeita ou enfraquece o próprio liberalismo constitucional, a pluralidade e autonomia individual, em nome de um poder majoritário, com lideranças fortes e discurso de retorno à ordem. Lembra do slogan, né, do bolsonarismo? É muito nessa linha, certo? Deus, pátria e família. Então, esse discurso da ordem, ou, quer dizer, o discurso do retorno à ordem, ou até mesmo a questão do discurso da soberania popular, né, concentrada aí num líder carismático, tá certo? Olha, fica ruim, tá escuro e a tela não para, não dá para ler as mensagens das pessoas acima. Alguém reparou? O professor, o chat no vertical ficou ruim. Sem ler tudo escuro, a tela do chat só dá para ler as últimas mensagens, as de cima não aparecem. Ele é adaptado para o Instagram, Ju. Então, quem tiver com dificuldade, basta procurar o link horizontal, tá certo? E com relação a essa questão da leitura, deixa eu olhar como é que fica se eu habilitar aqui, ó. Acho que habilitando aqui a tela inicial fica bom para visualizar, tá certo? Boa noite, game, seja bem-vindo. É melhor como era antes mesmo. Bom, a gente está testando, tá bom, Ju? Bom, gente, em outras palavras, o liberalismo não é simplesmente autoritarismo, embora muitas vezes ele se aproxime disso. Ele se apresenta como uma democracia, porque ele mantém as urnas, né, as eleições, mas ele vai corroendo aos poucos, né, corroendo pouco a pouco as próprias garantias que sustentam uma verdadeira democracia. Essa tensão entre democracia e liberalismo, por sinal, é o coração do conceito, é o principal elemento que destaca o conceito. E quais seriam as características principais, as características centrais desse liberalismo? A erosão ou captura das instituições independentes, como o judiciário, a imprensa e as ONGs. A gente vivenciou isso na história recente, com relação à questão de como o bolsonarismo ele foi se articulando no poder, tá certo? Você teve aí, por exemplo, a fala do ex-presidente, o Bolsonaro, ao afirmar que se eleito fosse, ele ampliaria o número de representantes do STF, numa intenção clara de cooptar o STF, o Supremo Tribunal, do mesmo modelo, do mesmo jeito que foi cooptado, por exemplo, pela Hungria, ou do mesmo jeito que Netanyahu fez em Israel. Tá? Então, a meta é essa, inclusive no caso do Brasil, o Brasil só não caiu em derrota, o Brasil só não teve a sua democracia cancelada, porque justamente o judiciário manteve-se aí na corda bamba, mas manteve-se, tá certo? A imprensa ela foi cooptada, ainda o é, né? Vocês observavam aí, principalmente, é, algumas emissoras, né, que até emissoras tradicionais, dando ibope para o discurso de Bolsonaro ou amenizando a situação, certo? Então, o Portal Oeste e outros portais, né, que acabaram meio que expressando esse discurso iliberal, tá certo? Então,
Essa é a primeira característica, é a desestruturação das instituições. Segunda característica do movimento liberal é a própria centralização de poder em líderes que são mais carismáticos, né? E líderes que têm uma postura executiva mais forte, que afirmam representar o povo real contra as elites consideradas corruptas e distantes. Você pode se encontrar mais uma vez aí com o exemplo do bolsonarismo, né? Bolsonaro ele expressava bastante essa questão de se ter aí ele comendo aquela farofa, né, ou comendo o pão com leite condensado, né, uma tentativa clara de tentar atuar como um populista, tá certo? E baseando, portanto, a sua política nesse controle social, certo? A live está com duas guias diferentes, apenas informando, vertical e horizontal, PC e Note, laptop. Eu dei trabalho para você, não foi, Ju? Depois a gente ajeita isso aí, tá legal? A gente vai ter, vamos chegar a um denominador. Essas questões de estrutura do painel é um problema constante, até achar o padrão, bom mesmo, demora. Eu tentei ainda, tal, ok. Bom, gente, então nós temos aí a questão 1, que é a erosão das instituições, a questão 2, que é a centralização de poder, né, na mão de um líder, inclusive agora está na dança das cadeiras, né, a extrema-direita começou a rodar em torno das cadeiras para ver quem é que pega a cadeira de Bolsonaro, né, que era a cadeira que Bolsonaro deixou. Nós temos também uma outra característica, que é o nacionalismo identitário, né, que valoriza uma suposta cultura comum e rejeita a diversidade, a pluralidade, o reconhecimento das minorias, né, mais uma vez o exemplo, a questão de que o Brasil é um país cristão, né, de que você deveria, portanto, todos deveriam se comportar em determinada ordem, né, Deus, Pátria, Família. Então, essa tríade faz parte de uma estrutura de ordem iliberal, tá certo? Então, isso é uma expressão de liberalismo. A quarta, a quarta expressão, a quarta característica é a manipulação da democracia eleitoral, que ela é usada como uma espécie de fachada, tá certo? Enquanto nos bastidores as liberdades são limitadas e o debate público ele é sufocado. Então é criada uma armação para parecer que estamos em plenitude de democracia. E, por fim, claro, não menos importante, a própria retórica de soberania ou autodeterminação popular, que praticamente ignora os freios constitucionais e as garantias daqueles que não estão no poder, né? Foi nesse aspecto que o bolsonarismo caiu. Culturalmente, o liberalismo ele traz ainda uma rejeição a valores liberais, como os direitos individuais, o pluralismo, em nome de valores ditos como tradicionais ou majoritários. Em síntese, tá? O iliberalismo, ele é uma espécie de ataque à democracia plena, não ao voto em si, mas às estruturas e garantias que fazem a democracia funcionar. E é justamente por isso que o tema de hoje é tão urgente. Nós vamos falar sobre 7 dicas para você aprender a fazer a leitura correta do que é um movimento liberal e, assim, no próximo ano, você ter consciência do seu voto a partir de informação que foi cedida para que você possa estar acompanhando, tá certo? Nosso objetivo é trazer esse tema para o debate. A primeira dica que eu repasso para você entender isso é você entender que a soberania nacional ela não é sinônimo de isolamento de quintal. A gente nós nos vemos, né, nós nos visualizamos aí, nos enquadramos bem ao modelo essa questão com relação à questão de Donald Trump, né, no começo do ano. A extrema-direita ela costuma brandir o discurso da soberania como se fosse uma capa de super-herói, certo? Nós somos livres, não precisamos de instituições estrangeiras. Mas, como a gente viu, a própria soberania real ela implica poder de institucionalização, parcerias estratégicas e inserção mundial. É o chamado não autismo diplomático. Tá? No caso do Brasil, por exemplo, durante o governo de Jair Bolsonaro, o envio ostensivo de queixas à ONU e o próprio acabamento com acordos internacionais
funcionaram como uma espécie de protesto de menino mal educado num recreio. Faz muito barulho, pouca negociação, enquanto isso as cadeias de valor global continuavam a ter olhos no Brasil, em razão justamente disso, o país acabou isolado ou com a menor influência em fóruns globais ambientais, o que comprometeu sim a soberania nacional, que só foi resgatada agora durante o governo Lula. A Hungria, de Viktor Orbán, o anúncio explícito de que buscavam um Estado liberal, um Estado iliberal, chamado Illiberal State, mostrou que a soberania para eles se convertia em uma espécie de pacto com potências russas ou chinesas e não em autonomia genuína. Portanto, vencer o liberalismo exige compreender soberania como uma espécie de integração estrangeira e não um fechamento festeiro. A dica vai, portanto, em cultivar acordos multilaterais, diplomacia ativa, cooperação com atores do sul global, enquanto se fortalece internamente a própria decisão, uma decisão própria, não dependendo, portanto, de likes e cliques de redes. A gente poderia considerar o seguinte: se a soberania fosse o truque de mágico, a extrema-direita estaria usando a cartola vazia, né? Mas na geopolítica não se engana, tá? Ou você participa da mesa, ou você está no banco de reservas. Segunda dica: rejeite o nacionalismo do reality show e abrace o patriotismo crítico, o patriotismo verdadeiro, certo? Então, imagina o cenário, tá? Bandeiras ao vento, leite condensado em selfie, promessas de estar salvando a pátria. Isso é espetáculo, mas não política. Nacionalismo de palco é quando a extrema-direita chama a plateia para bater palma enquanto o backstage racha. No caso do Brasil, as motociatas e comícios repetiam um ritual, mas pouco viam políticas industriais de longo prazo ou investimentos também na área da ciência, na tecnologia. No caso dos Estados Unidos, a era Donald Trump e o próprio slogan Make America Great Again mostraram que o patriotismo pode virar vitrine de consumo emocional, não de soberania real. Certo? Então, se a gente olhar para a Hungria, né, Orbán ele definiu o Estado liberal como uma espécie de patriotismo majoritário e ser titular da própria história húngara, menos liberdade para os outros. Né? Então, a dica é cultive o patriotismo reflexivo, questione, analise, verifique se a conduta está de fato coerente. Tá certo? Isso aí é muito importante. Esse patriotismo reflexivo, ele reconhece que amar o país é investir em educação, infraestrutura, preservação ambiental, ciência, inclusão social. Então, é diferente de gritar o inimigo está dentro e fechar-se, portanto, em copas, certo? Então, se o patriotismo vira espetáculo, vira, portanto, miragem, se vira ação, ele vira fortaleza. Bom, terceira dica, entenda que globalismo não é uma conspiração, é uma condição histórica. Quando a extrema-direita fala de globalismo como se fosse sociedade secreta de bilionários, ela está brincando de vilão de filme B. Na realidade, globalização que é a interdependência econômica, né, vamos sintetizar dessa forma, econômica, interdependência cultural, interdependência política, é algo concreto e também irreversível. O que se discute é quem a governa. O autor, né, do termo liberal, Zaccaria, ele aponta que muitos novos democratas, sobretudo os da terceira onda, saltaram direto para eleições sem construir instituições liberais, e assim surgiram regimes iliberais. No caso do Brasil, fechar-se ao mundo ou vilanizar tratados internacionais não elimina, tá,
não elimina o café importado ou o chip, né, de telefone. Simplesmente perde-se influência no mundo. Na Hungria, negar liberalismo enquanto se beneficia do fundo da União Europeia mostrou uma ironia, uma espécie de antiglobalismo. Então, gente, a dica é: utilize a globalização como plataforma, não como um cárcere, não como um grilhão, tá certo? Fale de exportações, fale de cooperação, aliança sul global, tecnologia compartilhada, redes científicas, porque dizer não ao globalismo é como se reclamar que o celular cai sem usar a internet. Quarta dica, tá certo? A quarta dica é: reforce a educação política e geográfica como antídoto ao obscurantismo. O iliberalismo teme mentes livres. Por isso ataca universidades, imprensa, ciência. Em regimes liberais, nós convivemos com cortes de verba, desqualificação do saber e a própria propagação de narrativas alternativas. Mais uma vez, citando a Hungria, a expulsão da Central Europeia da Universidade, da Central European University, sintetizou esse processo. No Brasil, os ataques às universidades públicas, a gente acompanhou bastante, né? Reitores que foram eleitos, não foram nomeados durante o governo Bolsonaro, tá certo? Então, esse ataque à redução de financiamento nas pesquisas, que é um ataque à ciência, aparece aí como um discurso da extrema-direita. Para neutralizar isso, portanto, invista em educação geopolítica. Inclusive, o Ágora da Geopolítica, em breve, nós vamos ter uma plataforma, um ambiente Moodle do Ágora, tá? Nós vamos ter outros também, outras parcerias, mas eu quero materializar o mais rápido possível, ainda no final deste ano, um ambiente para que você que participa do Ágora Geopolítica possa também estar trabalhando conosco, tá bom? Então, vista na educação, acho que é um elemento importante, tá certo? Porque um cidadão que entende a dependência do país de fluxos globais e sabe mapear redes e poder, não é facilmente cooptado por slogans. Vai a dica, tá? Humor leve. Se você acha que globalismo é chip alienígena para ficar com celulares, né? Tente explicar que o Brasil exporta soja, importa milho e se chama interdependência, certo? Então, a educação é o colete à prova do obscurantismo, é o livro proibido da extrema-direita, costuma conter a capa mais estampada, mas um miolo muito vazio, né? Esse livro proibido. A quinta dica: use a comunicação como arma de defesa, não como campo de guerra. Nós criamos aqui um canal, tem o canal da Teia, com a visão calidoscópica, né, os Bastardos e outros canais que a gente está fazendo parceria, gente. Procure se inscrever nesses canais, procure participar desses canais, tá certo? Vivemos em tempos em que a desinformação ela é letal para a democracia. No Brasil, eleições com bombardeio de fake news, né, nos Estados Unidos, a invasão do próprio Capitólio nos Estados Unidos em 2021 foi a culminação de uma narrativa conspiratória. A geopolítica contemporânea ela mostra que a informação é campo de batalha. O liberalismo ele explode nos grupos de WhatsApp, né, no Zap dos tios, das tias do WhatsApp, nas redes de modo geral, nos próprios algoritmos. Então, gere você mesmo. Você tem a oportunidade também de ser criador de conteúdo. Gere conteúdo crítico, exponha falsificações com humor, participe de debate digital, recicle memes de resistência e, portanto, vai aí a dica, tá bom? Não brigar nos comentários, tá? Aproveite durante as lives, principalmente de canais progressistas, para ser proponente, para você ser um promotor de conhecimento, não entrar em atrito, evitar isso, certo? Então, construindo pontes. Se vale a dica e a máxima, tá certo? Se o volante da nova era da extrema-direita for montado no Excel de fake news, vamos, portanto, instalar o antivírus da razão.
tá legal? Então, conto com vocês para isso. Sexta dica, fortaleça as instituições e não os ídolos. O culto ao líder é velho truque. Eu sou o salvador, não preciso de freios nem contrapesos. Isso é característica clássica de regimes iliberais. No caso do Brasil, os ataques ao STF, à imprensa, a própria autonomia dos estados mostraram esse padrão. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, o desprezo por decisões que contrariavam o líder e a tentativa de minar instituições após 2020 deixaram rastros. Isso ficou bem visível também na Hungria, com a alteração constitucional e a própria captura das mídias públicas. Então, a dica para este tópico é que você procure defender a independência do judiciário, certo? No caso do Brasil, o STF segurou as pontas. Procure também, mesmo com suas devidas críticas e críticas justas, procure também valorizar a imprensa. A imprensa é um mecanismo que a gente tem de válvula de escape quando a pressão aperta muito, tá certo? As ONGs, sindicatos, sistemas de educação. Então, risque no cantinho moral. Se você acha que líder forte resolve tudo, pergunte-se quem vai segurar esse líder quando ele quiser romper as regras, certo? Então, esse penúltimo item, eu queria deixar destacado aqui, vai a sétima dica, tá? Cultive a solidariedade internacional e a própria consciência e interdependência. O discurso da extrema-direita tende ao cada um por si, nós contra eles e fechar fronteiras. Mas a geopolítica moderna ela mostra que nenhum país hoje ele se desenvolve sozinho. Crises ambientais, climáticas, como está tendo um evento agora do clima, econômicas, sanitárias, elas exigem sim cooperação. O Brasil, ao voltar ao Acordo de Paris e ao se engajar no diálogo Sul-Sul, no diálogo do Sul global, mostra que inserir-se no mundo pode ser uma estratégia de soberania. A Hungria, por exemplo, ela se isolou, apagou a sua credibilidade, certo? Então, gente, procure promover alianças regionais, isso é muito importante no caso do cenário brasileiro, nós precisamos conhecer quem pensa também coletivamente, para a gente trocar figurinhas, tá certo? Promova sempre que possível o intercâmbio cultural e, para encerrar, para não deixar esse ar de comicidade, esse ar de pensamento crítico e cômico ao mesmo tempo, tá certo? Vai aí o humor, né, para você. Se você acha que o Brasil vai dar conta sozinho da Amazônia, experimente apagar todas as luzes e ver se seu celular continua ligado. Tá legal, gente? Então, cultive a solidariedade internacional. Só para fazer uma síntese aqui, para resumir, portanto, todos os tópicos, né, eu queria agora buscassem na memória. Tópico 1, qual foi? Entender a soberania nacional, tá certo? Não seria entender que a soberania nacional não seria um sinônimo de isolamento de quintal. Ser soberano é justamente impor, como o presidente Lula vem fazendo. 2, rejeite o nacionalismo de reality show e abrace o patriotismo crítico. Seja o patriota verdadeiro, não aquele que fica naquela ilusão, né? Não, o patriota verdadeiro é aquele que busca lutar pela causa comum, tá? 3, entenda que globalismo não é uma conspiração, é uma condição histórica, né? Ao longo do tempo, os eventos proporcionaram para que a gente tivesse um mundo cada vez mais global. 4, reforce a educação política e geográfica como o antídoto do obscurantismo. É fundamental que você faça cursos, participe dessas lives, visite os canais, tá certo? Que você se inscreva, se torne membro, seja financiador, faça esse papel que a gente vai ter aí condições de lutar, tá certo? 5, use a comunicação como arma de defesa, não como campo de guerra, tá certo? Então, nada de ficar perdendo tempo em debates que não vão trazer futuro nenhum. Vamos tentar aí otimizar um diálogo, principalmente durante as interações online, né? Chamadas interações síncronas. 6,
Fortaleça as instituições e não os ídolos, tá certo? Muito bom, nós temos um presidente como Lula, mas melhor ainda é se nós conseguirmos manter um governo que siga uma linha progressista, certo? 7. Cultive a solidariedade internacional e a consciência de interdependência. Tá bom, gente? Fico por aqui. Quero agradecer mais uma vez a cada um de vocês que participaram, tá certo? Deixando aqui seu like, muito obrigado mesmo. E vamos fazendo esses testes da vida por aí, tá bom? Fique com Deus, um grande abraço, tá? São 22 horas e 30 minutos. Amanhã nós vamos ter a live com o canal A Terra e Seus Sinais, tá bom? Se der tempo, a gente vai fazer também na Ágora da Geopolítica, mas eu comunico a vocês com antecedência ou com a devida antecedência, tá? Para quem chegou depois, gente, não estranhe, tem 2 chamadas, a gente está fazendo um testezinho aí com um novo recurso que o StreamYard está oferecendo, tá bom? Fica com Deus, um grande abraço, O tchau. mundo está cada vez mais complexo. Guerras e rumores de guerra colocam em xeque o futuro da humanidade. Novos sujeitos entram em cena neste novo complexo geopolítico. Não há mais espaço para nos limitarmos à contemplação dos eventos. É preciso sermos protagonistas. O momento é agora, o canal é o Ágora. Ágora da Geopolítica. Se inscreva, compartilhe, apoie